Fala galera, tô de volta com mais um vídeo aqui do canal. Depois da 7ª vitória seguida do Fluminense, 5 jogos já sem sofrer gols, e a galera que tá torcendo contra, os antes, já estão começando a questionar até quando esse time vai jogar assim, até quando esse time vai conseguir jogar o tempo todo titular, Fluminense não poupa, daqui a pouco vai quebrar e tudo mais. A galera que tá torcendo contra, eles começam a tentar encontrar algumas narrativas ali para poder criar esperança em ver o Fluminense afundar, coisa que, se Deus quiser, não vai acontecer. Então, nesse vídeo aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre poupar ou não poupar. Ontem o Diniz escalou força máxima contra o Paysandu, e praticamente ninguém esperava sobre isso. A provável escalação tinha Arias, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso poupados, quando na prática nada disso aconteceu. O único jogador que está tendo um tratamento diferenciado, entre aspas, é o Marcelo. O restante da equipe tá jogando o tempo todo. Mas será que tá mesmo? Será que o nosso time titular, ele tá jogando todos os jogos o tempo inteiro? É sobre isso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo, tá? Para você que tá chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. A casa do torcedor do Fluminense, 100 mil inscritos aqui no canal, mas atingiu a meta, vamos dobrar a meta. Então, se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar para geral, eu vou ficar muito grato. Se você, ó, tá vendo essa camisa aqui? Gostou? Ó, esse FFC aqui emborrachado. Camisa casual, de algodão, com 2 listas aqui, ó, costuradas aqui. Tecido super premium, algodão super especial. Você encontra na nossa loja. loja.sentimentotricolor.com.br. Lá você pode pagar pelo Pix, cartão de crédito, cartão de débito e crédito, parcela. E além disso, a gente envia para todo o Brasil, tá? Então, se você quiser adquirir esse boné, essa camisa, 2 modelos de regata, casaco de moletom e muito mais, acesse loja.sentimentotricolor.com.br. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. A discussão aqui que tem tido aí nos últimos dias, e eu tenho falado bastante sobre isso nas lives, mas como o público da live é um pouquinho diferenciado do público do vídeo, eu gostaria de trazer essa discussão aqui para esse vídeo com vocês também. Reparem numa coisa. A impressão que dá é que o nosso time titular está jogando o tempo inteiro e que a qualquer momento nós teremos jogadores lesionados por fadiga, cansaço, estresse, entre outras coisas, né? Porque realmente, a maioria dos jogos do Fluminense tem começado com o time titular. A exceção foi o jogo contra o América Mineiro, que o Fluminense começou o jogo com algumas mudanças, não deu certo, no intervalo o Diniz fez algumas mexidas e o time desandou, não. O time voou, decolou, e venceu, marcou 3 gols e venceu o América Mineiro por 3-0. Naquele jogo, entre outros jogadores, o Arias, por exemplo, foi poupado. Mas isso não é o que tem acontecido normalmente. O Fluminense tem começado com o time titular. E é bem possível, não vou falar provável, mas é bem possível que contra o Fortaleza, 3 dias antes do duelo contra o River Plate, o Fluminense comece o jogo com o time titular. Pode parecer loucura para o leigo, para quem não está acompanhando e para quem não entende um pouquinho sobre treinamento e fisiologia, mas eu estou aqui para te explicar sobre isso, tá? Comece a reparar. Pegue os últimos jogos do Fluminense e vejam a partir de qual minutagem do segundo tempo o Diniz começa a fazer substituições. Em alguns jogos, ele substitui no intervalo. Em outros, entre os 10 e os 15 minutos. Na minoria dos jogos, entre os 20 e 25, e nunca passa disso. E eu estou falando dos principais jogadores, tá? Ganso, John Arias, Germancano, Felipe Melo, são aqueles jogadores que se desgastam mais ou por idade mais avançada ou por terem uma intensidade muito grande dentro de campo, e o Diniz tem rodado bastante o elenco em relação a esses caras. Aí eu te pergunto, como não tá poupando? Se você tira o Arias, o Ganso, o Cano, o Felipe Melo, de 25 minutos para terminar a partida em cada jogo, a cada 4 jogos, ele descansou 1. Se o Felipe Melo sai, por exemplo, aos 25 minutos, aos 20 minutos do segundo tempo, faltaria o quê? 25 minutos mais os acréscimos. Se ele deixa de jogar esse período por 4 jogos, é como se ele tivesse sido poupado em 1. E os exames fisiológicos mostram isso, que os atletas do Fluminense, eles estão no auge da sua performance e até agora não tem nenhuma curva de declínio. Justamente por o Diniz estar conseguindo rodar o elenco dentro das próprias partidas, dentro das próprias competições. Inclusive, a galera do Seleção Sport TV falou sobre isso hoje à tarde e eu achei muito interessante trazer esse trechinho para vocês aqui e eu vou colocar agora.
Acompanhei. O Diniz, é incorreto dizer que ele não poupa. Ele poupa-se de forma pontual. Ele tirou o Ganso do jogo da ida, ele tira o Marcelo, por exemplo, desde o Fla-Flu só jogou 87 minutos. Então, assim, ele vai poupando pontualmente. O que o Diniz não faz é tirar o time inteiro, botar o time inteiro de reserva. Isso ele não faz. Ele vai poupando pontualmente. Então, passa a impressão de que o Fluminense está sempre com força máxima. Mas, insisto, se você olhar com atenção, há jogadores que são poupados de forma pontual. Então, a dúvida que fica é, ele vai conseguir encarar essa toada de ter os principais jogadores a maior parte do tempo em campo? Fiquei pensando assim... Ano passado ele conseguiu. Exato, ele conseguiu. No São Paulo ele conseguiu também. O elenco dele dá essa possibilidade para ele. Que os jogadores que entram não deixam o padrão de jogo da equipe cair. Você viu, o Marcelo saiu, ele tirou o Alexandre que estava jogando na esquerda, que estava no meio, trouxe para a esquerda. Manteve o lado esquerdo forte do Fluminense. Você tem na zaga o Nino junto com o... Tá jogando o Felipe Melo na zaga. Felipe Melo, mas você já tem Marcão. Ontem voltou o Manuel. Você já tem o Manuel no banco que voltou de lesão. Você tem o Braz que entra também, que não deixa o nível de... Eu acho que a equipe dele, você vê o Lima entrou sábado, foi um dos melhores em campo. Ou seja, o Keno ainda não conseguiu ser aquele Keno que a gente espera. Ou seja, eu acho que o Vitor Mendes sempre o Vitor Mendes entra, eu acho que o plantel dele dá essa possibilidade dele. Minha dúvida é mesmo seguinte, fazendo as trocas, vai ter uma hora que vai ser normal, vai ter lesão. Mas ano passado, com esse time, houve um momento de queda, se eu não me engano, de 2 ou 3 derrotas seguidas. Então, no Campeonato Brasileiro. E aí o Fluminense termina o Brasileiro. Oscila, né, gente? Sim, e aí o Fluminense termina o Brasileiro, e o Diniz falou isso essa semana, vencendo os 5 últimos jogos. Ele dá uma oscilada e cresce na reta final do Brasileiro do ano passado. O time descansa no modelo de jogo também. É um time que tem aproximação, que não deixa o jogo ficar rápido demais. Ontem mesmo chegava a ser... Ontem foi ritmo de treino, né? Os jogadores descansar. É melhor você descansar treinando, trabalhando do jeito que fez ontem ou sentado em casa comendo pipoca? Eu descanso mais daquele jeito ali. O Fluminense descansou em campo. É incrível o controle que o Fluminense é capaz de ter sobre as partidas. E não é porque é o Paysandu. Não é porque existe uma diferença grande. No segundo tempo contra o Atlético Paranaense, ele já deu uma segurada. Ele segurou no segundo tempo. Ele faz isso com todo mundo. Em alguns momentos até ele puxa o time lá para baixo, para frente da área e fica se defendendo e transfere a bola para o adversário. Ou seja, o Fluminense está o tempo inteiro, normalmente, né, correndo em pouco espaço. Isso não desgasta. Por isso que o Ganso joga no time do Fluminense. E além disso, a minha pergunta era a seguinte... Digamos que ele troque um treino, o Fluminense vai direto de Belém para Fortaleza, onde ele joga no fim de semana contra o Fortaleza. E se ele troca um treino pesado da semana pelo jogo de ontem? Que eu acho que foi basicamente o que ele fez. Né? Então é possível você usar alguns jogos, com todo respeito aos adversários, como treinamento também, né? É porque o Fluminense jogou ontem e joga sábado com o Fortaleza. É pouco provável que treine forte em Fortaleza. O treino já foi o jogo de ontem. Vai dar uma treinadinha, botar os caras. Não é isso, Grafa? Vai ser isso. E vai ser um jogo bom com o Fortaleza, que o Fortaleza gosta de jogar também. E vai ser um jogo interessante, né? Vai correr mais o Fluminense. Porque o Fortaleza bota tudo. Mas o Fluminense tem um problema. Terça-feira tem River Plate no Maracanã. Aí é incrível. Tranquilo. Vai descansar em cima do River Plate. Sábado, Fortaleza, terça-feira, River Plate. E tem a viagem, né, também. Né? Viagem de volta. Agora, vem cá, ganhou do River, encaminhou a classificação, né? Sim, vai a 9 pontos. Vai chegar a 9 pontos e encaminha a classificação. Por favor. Tá vendo, pessoal? Grafite, né? O próprio André Rizek, todo mundo que tava na mesa entende isso. O Lino chegou a falar que o jogo do Fluminense foi em ritmo de treino. E eu já tinha falado isso aqui. E isso não é nenhum desmerecimento ao Paysandu ou aos outros adversários. É porque o Fluminense realmente ele entra muito intenso, consegue fazer o placar na qual ele tem um interesse e depois administra a partida. Essa é a superioridade do Fluminense em 2023. Até quando vai durar isso? Não sei. Mas caso venha a ter um declínio, não vai ser devido à parte física. Pelo menos por enquanto. Hoje já é dia 26 de abril. O Fluminense tem mais um jogo esse mês. E nós estamos com 100% de aproveitamento por 4 competições diferentes, jogando praticamente com o time titular em todos eles. A perspectiva é que isso continue para o mês de maio, já que a gente só vai ter uma parada no calendário lá no dia 11 de junho, quando chegar aí uma data FIFA, aí vai ter um período de 10 dias sem jogos no calendário do futebol brasileiro. Até lá,
É jogo sábado, terça, quarta e domingo. E se o Diniz continuar fazendo o que ele está fazendo agora, eu tenho certeza que, pelo menos por fadiga, lesões podem acontecer, traumas podem acontecer, mas pelo menos por motivos de fadiga, excesso de jogos, a gente não vai perder nenhum jogador não, tá? Gostou desse vídeo? Se não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal e, ó, compartilha para geral, beleza? Fique com Deus, pessoal. Um forte abraço e saudações tricolores.